o diretor de Saúde, Segurança e Desenvolvimento Sustentável na Yamana Gold e tenho o privilégio de apresentar esse próximo painel, que traz um pouquinho de uma coisa que a gente chama de nova visão ou novas visões de segurança. Tá? Para aqueles que trabalham com segurança do trabalho ou segurança no trabalho, a gente sabe que essa história começou a existir como uma área de conhecimento. Tem gente que cita lá as leis de 1800 da Revolução Industrial Inglesa, tem gente que cita esse movimento de uma forma mais estruturada nos anos 20, nos anos 30, onde a grande estrela, o grande astro da época foi um pesquisador quase autodidata que nasceu e viveu nos Estados Unidos, chamado Herbert Heinrich, que começou a trazer e organizar, junto com outros colegas americanos e europeus, a área de concentração, segurança de trabalho, pela primeira vez para uma discussão mais estruturada. Ou seja, 100 anos atrás. Se a gente lembrar que a primeira universidade em língua portuguesa do mundo é do século XIII, a Universidade de Coimbra, de 1271, a gente pensa que realmente a segurança do trabalho como uma área do conhecimento é muito recente. Tá? E mais recente ainda são essas novas visões. Tem gente que situa esse movimento como tendo começado em 1983 em Belágio, na Itália, quando a OTAN, na época, organizou um grande workshop sobre fatores humanos, fazendo algumas perguntas para todos os medalhões da época responderem. Tá? Isso aconteceu, incentivou esses medalhões, esses cientistas todos, pesquisadores, a produzirem mais e mais. Agora, o resultado desse trabalho começou a chegar no mundo das empresas uns 20 anos atrás, mais ou menos, e hoje existem pesquisadores de ponta e autores de ponta nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, e por que não dizer no Brasil também. E está com a gente hoje um desses autores de ponta, talvez uma das pessoas com mais credenciais para falar sobre a nova visão, as novas visões de segurança no Brasil, o engenheiro civil Gilval Menezes, que além de ser engenheiro civil tem um MBA na Getúlio Vargas em gestão empresarial e está há mais ou menos uns 20 e poucos anos no setor de óleo e gás e é reconhecidamente uma das lideranças brasileiras hoje nas novas visões. Gilval, afinal de contas, o que é essa questão das novas visões, esse tema? O que é isso, afinal? Obrigado pela pergunta, Ivan. Boa tarde a todos. Então, eu diria a vocês, respondendo ao Ivan, que essa nova visão de segurança é um olhar sistêmico para o trabalho e para as nossas relações de trabalho. Esse olhar sistêmico é um reconhecer a complexidade. O nosso trabalho ele é complexo. Então, os modelos lineares de até então, e o Ivan pontuou muito bem na história com o Heinrich, que trouxe em 1931 um belíssimo modelo linear para a época, né? Mas esses modelos lineares não servem mais para traduzir, para nos ajudar a segurança do trabalho, e não só a segurança do trabalho, as relações que acontecem na empresa, seja em que segmento for. A relação do homem com a máquina dentro de um ambiente complexo que vamos colocar aqui, fluido, volátil, alguns de forma muito acertada falam frágil. Para entender as relações nesse ambiente, é preciso ter lentes sistêmicas. E é isso que é a nova visão de segurança. É um olhar para o trabalho com lentes sistêmicas. Mas a gente precisa fazer um corte na história. O Ivan pontuou muito bem alguns eventos, e a gente precisa falar sobre essa evolução da segurança. Não a substituição, não a negação, jamais. Jamais a negação do que veio antes, mas vamos colocar como uma evolução. Então, a gente podia pontuar isso em diversos
em diversos marcos da história. Mas aqui eu escolhi trazer o caso de Three Mile Island, nos Estados Unidos, onde a gente teve um grave acidente nuclear que, por muito pouco, não teve reações, né, um desenrolar catastrófico para a humanidade. E aí, ao estudar como isso tudo aconteceu, os relatórios da época, exigidos pelo então presidente Jimmy Carter, os relatórios traziam um tal de um erro humano, né? Ora, os operadores da usina nuclear estavam lá e eles não conseguiam ler os 52 LEDs que estavam piscando. Alguns buzinavam, outros LEDs só piscavam, e eles não souberam lidar com essa situação, e por vários dias houve esse desenrolar perigosíssimo para a humanidade. E então houve no mundo diversos estudos sobre esse tal desse erro humano, né? Como é que o homem se comporta perante essas situações, dentro desses ambientes de alto risco. Esses estudos, então, foram liderados pelo sociólogo Charles Perrow, e disse que, ora, num ambiente tão complexo, de altíssimo risco, o que aconteceu em Three Mile Island, e depois Bhopal, né? E depois com a Challenger, tudo isso que aconteceu vai virar normal. E aí ele trouxe uma primeira teoria, que seria a teoria dos acidentes normais. E isso apavorou muita gente. E foi interessante, porque, em contrapartida, outros estudiosos do trabalho disseram isso não é possível. E estudaram o trabalho e as relações complexas e disseram não é isso que vai acontecer, porque nós temos inúmeras instalações de alto risco funcionando sim, mas elas não estão trazendo resultados catastróficos. Estudaram, inclusive, um porta-aviões americano. E aí nasceu a teoria das organizações de alta confiabilidade, onde elas trabalhavam, né, operavam com altíssimo risco, mas elas não traziam essas catástrofes, porque elas tinham algumas características. Eu vou rapidamente destacar aqui que elas tinham aversão à simplificação, aversão a visões lineares do trabalho e das suas relações, e a deferência, ou seja, o respeito às especialidades, aos especialistas. Então, se os engenheiros técnicos, se eles colocassem o risco aqui, a alta administração, então, não iria intervir nisso. Vamos respeitar as opiniões técnicas. Isso caracterizava as organizações de alta confiabilidade. Então, cortando para 1997, teve o que, aí sim, podemos dizer que esse foi o pai da nova visão, o dinamarquês Rasmussen. Ele escrevia há muitos anos, e ele trouxe um artigo científico fantástico chamado Gerenciamento de Risco em Organizações Dinâmicas, numa sociedade dinâmica, onde ele disse, olha, as organizações, elas têm limites, e nós não estamos observando isso. Tem limites financeiros. As organizações têm um limite da exaustão humana, até onde nós podemos aproveitar ou utilizarmos dessa mão de obra, e nós temos limites de segurança. Então, existem esses movimentos que não são tão simples assim. E, a partir desse olhar, ele deu essa oportunidade para muitos outros continuarem esses estudos, né?
Na linha do tempo, o Honegal, o Woods, que faleceu há alguns dias, e a Nancy Leveson, trouxeram, então, a engenharia da resiliência, né, que fala sobre essa adaptação das empresas, sobre essa adaptação dos seres humanos, dos trabalhadores na ponta. Então, essa adaptação, ao invés de falha, ela deveria ser vista como resiliência. E vamos falar um pouco mais disso. Logo em seguida, vieram movimentos muito mais fortes, inspirados, né? Sempre evoluindo, sempre uns estudando os outros, e trouxeron. Honegal continuou e trouxe, olha, eu tenho uma segurança 1 e eu tenho uma segurança 2. E aí começou essa divisão da velha visão, a segurança 1, e a nova visão, a segurança 2. E ele dizia o seguinte: nós estamos contando acidentes. Nós estamos pegando os engenheiros de segurança do trabalho e os pesquisadores e colocando para estudar acidentes. E aquilo que não é acidente? E aquilo que é sucesso? Então, a segurança 2.0 veio com um convite muito diferente. Vamos observar o sucesso do trabalho, né? Então, deixa eu voltar. Em seguida, o Decker pegou essa deixa e ele foi mais ousado. O Decker, eu diria que ele é o mais punk da nova visão da segurança do trabalho, né? Então, ele disse o seguinte: ora, o trabalhador, ele é um problema a ser resolvido, a ser comandado e controlado, ou o trabalhador é a solução que a gente deve aproveitar? Então, foi essa a provocação que o Decker fez, e ele chamou esse movimento de segurança diferente, safety differently. Então, são todos esses movimentos, segurança 2.0, a segurança diferente. E, em 2019, um americano que estudava já essas novas formas de ver a segurança já há muitos anos, né, o Todd Conklin, trouxe os princípios do HOP, que HOP significa desempenho humano e organizacional. E aqui eu vou destacar os 3 primeiros, vai. Primeiro, ele trouxe um tapa na nossa cara, dizendo: as pessoas cometem erros. Não adianta tentar corrigir o ser humano, porque uma hora ele vai errar. Nós temos que projetar sistemas que permitam a falha segura. Então, o primeiro princípio as pessoas erram. O ser humano comete erro. O segundo princípio trazia algo interessante. Culpar não resolve nada. Então, não adianta culpar. E o terceiro princípio é aquele princípio que traz o viés mais prático de tudo isso, nós devemos aprender e melhorar. Porque aprender e melhorar são vitais para a organização. Então, ele trouxe esse convite, organizações que aprendem com acertos e com erros. Muito bem, estamos falando de 2019. Todo esse movimento sendo muito observado pelos brasileiros, né? Absorvendo todo esse material em inglês. E aí, em 2020, eis que vem uma pandemia inédita para a nossa geração. Uma pandemia que nos maltratou de uma forma como nunca havíamos sido maltratados e testados, inclusive emocionalmente. Muitas pessoas não estão mais aqui para contar a história, e no meio de tudo isso, eu diria, alguns brasileiros que tentavam de forma desesperada fugir da loucura, encontraram-se e vamos escrever um livro em português sobre o que é essa nova visão, dando um olhar brasileiro.
Então surgiu esse livro, que está à disposição nas principais livrarias, que fala sobre o que é essa nova visão de segurança. E aqui, uma citação de um dos autores, foi um livro com 20 coautores, né? Aqui foi coincidência, eu escolhi aqui um texto para trazer para vocês um texto do autor Gilval Menezes, que ele fala que o conhecimento está no acervo mental das equipes de campo. Opa! Mas o conhecimento não está nos livros? O conhecimento não está nas normas? Na legislação? O conhecimento está no acervo mental das equipes de campo. São eles que conhecem as nuances das operações corriqueiras. Portanto, são elas que sabem onde o risco se esconde. Ora, se são elas que sabem onde o risco se esconde, então adianta eu dizer, vamos conscientizar o trabalhador? Ou talvez eu precise perguntar e precise convidá-los, por que a gente não aprende com o trabalhador? Lembrem-se, resiliência. Lá na ponta, o trabalhador se adapta. Escrevemos os procedimentos. Criamos máquinas incríveis, como tem aqui na feira, algumas que nós ficamos boquiabertos hoje de manhã. Só que o comissionamento de todas essas máquinas é feito por quem está na ponta da lança. Eles fazem o comissionamento. Então, dar esse poder a eles é algo revolucionário, pelo menos para a segurança do trabalho. Perguntar para ele, aquela ferramenta que a gente trouxe para você, que o nosso supply chain trouxe de longe, por que você não está usando? Porque ele não serve para mim. Isso aqui foi uma foto que eu tirei, quando eu fiquei bobo, quando vi a ferramenta que o cara estava usando para fazer um trabalho cotidiano. Que ferramenta é essa? É a ferramenta que eu adaptei. Nossa! Eu tenho uma colega aqui que, se ela fosse auditar, fosse fazer auditoria de processo, isso era não conformidade na hora. Mas eu digo, calma, respira, Gilval. Por algum motivo que só faz sentido na cabeça dele, e aí o Sidney Dekker, ele revitalizou a teoria da racionalidade local, que é aquilo que o trabalhador faz naquele momento, dadas as condições que ele tem, dadas as pressões que ele recebe, faz sentido para ele, porque nenhum de nós aqui está contratando louco. Então faz sentido para ele. Eu disse, essa ferramenta faz sentido para ele. Então esse é um aprendizado para a gente, que tem muito a ver com resiliência, com adaptar-se na ponta. O trabalho em um ambiente complexo, que é o tema da nova visão, imaginem vocês a mineração, onde eu tenho toda a pesquisa prévia, eu tenho a exploração, eu tenho o início da extração. Será que essa área ela vai dar esse minério com essa qualidade por quanto tempo? O que mais eu preciso fazer, né? Em algumas unidades aí, dependendo da granulometria, até eu vou precisar fazer pelotização para poder beneficiar o minério. E nós estamos falando de produção, beneficiamento e o transporte, né? Quando eu vou trazer isso do Pará para o Maranhão, interestadual, quando eu tenho um porto no Maranhão, e eu já morei em São Luís, que o porto fica com uma fila de navios para receber o minério, né? Uma fila interminável, né? Aquilo, assim, para quem mora e atravessa a ponte lá de São Luís, aquilo é belíssimo na paisagem, mas eu garanto que aquilo é um prejuízo enorme. Então imaginem vocês toda essa complexidade do trabalho. E as questões socioambientais?
temos essa questão também. Onde nós estamos explorando e tal. Então, isso tudo não cabe em modelos lineares. Nós precisamos de algo além do linear, ou vamos facilitar. Nós precisamos de modelos não lineares para nos ajudar a compreender todas essas relações. Porque a relação de trabalho ela não é como uma corrente que tem um elo fraco e quebra. Não é como uma máquina que tem uma peça que eu tenho que desmontar, abro a vista explodida do equipamento, descubro qual é a peça que está quebrada, geralmente é o ser humano, substituo e monto tudo de novo. Não é assim. Por falar em ser humano, vamos falar em erro humano, que é uma coisa que durante muito tempo foi discutida, e como eu falei aqui, no evento de 3 Mile Island, foi quando começou tudo aquilo. Nossa, por que esses caras quase causaram um desastre nuclear aqui no nosso planeta, né? Erro humano, erro humano. Pô, a gente vê ainda hoje nas manchetes, né? Porque vem de jornal, né? Avião caiu, erro humano, né? Mas vamos pensar o seguinte, vamos pensar no conceito do erro. Imaginem vocês uma partida de futebol, né? Uma partida de futebol onde eu tenho aqui, deixa eu ver, um time. Eu curto muito o Guarani. Não sei se você gosta do Guarani, Ivan, mas vamos pensar assim no melhor batedor de pênalti da história do Guarani. Salvo engano, é o Careca. E aí ele está nesse momento antes de bater o pênalti, ok? Do outro lado, eu tenho um dos melhores goleiros da história do futebol brasileiro, o Valdir Pérez, que deixou de ser o melhor goleiro quando aquela bola entrou aqui na Copa de 82, né? Que eu amaldiçoei, porque era a primeira Copa que eu estava assistindo, e amaldiçoei o Valdir Pérez. Mas imagine que é ele aí. O Careca, com a camisa 9 aí, ele vai correr, ele pode escolher chutar para a direita dele ou para a esquerda dele. Ele pode chutar rasteiro, ou ele pode chutar lá no ângulo, onde a coruja dorme. Quem já ouviu essa expressão, onde a coruja dorme, levanta o braço. Agora eu quero que levante o braço, quem sabe, quando nasceu essa expressão? Tem algum palmeirense aqui? Levanta o braço. Nenhum. Que você? Show! Pois eu vou contar para você. Sabe quando foi que nasceu isso? Tá, mas isso nasceu quando, num jogo mais ou menos no final da década de 70, quando o Palmeiras estava goleando, e numa goleada, o goleiro do time que está goleando não tem muito o que fazer, concorda? Então, o goleiro encostou na trave e estava tão modorrento aquele trabalho dele, que quando olharam, tinha uma coruja de verdade lá que pousou e cochilou. Ele olhou, achou belíssimo. E aí deu um cochilo também. E aí alguém fotografou esse momento, e aí foi um momento eternizado, onde a coruja dorme. Então, o Careca pode escolher chutar no alto, e ele pode escolher no ângulo, ele pode ser ousado e chutar no meio. Ele pode ainda, olha as variáveis, ele pode ainda dar cavadinha ou não, certo? E as possibilidades são muitas. O goleiro, por sua vez, coitado, ele só pode decidir pular para a direita dele ou pular para a esquerda dele. Ou ajoelhar, como nessa cena bizarra, que eu não faço ideia o que passou na cabeça dele. Contudo, nós só vamos saber que foi um erro após o chute.
O que eu quero dizer para vocês é que o erro humano, naquele infinitésimo antes do evento, ninguém sabe que é erro. Ele chuta e na segunda-feira está todo mundo analisando, os comentaristas vão à forra, dizendo o que é que deveria ter sido feito e o que é que deveria não ter sido feito. E aí o goleiro pula para um lado ou para o outro, e o goleiro decide pular para o lado errado. Mas ele defende com o pé. Então o goleiro errou ou acertou? O erro humano só é erro visto em retrospecto. Essa é a grande provocação da nova visão. Eric Honeygel trouxe a segurança 2.0 e disse: vocês estão focando no erro. Nesse 0,5% aqui. Gente, olha tudo que deu certo. Termina um dia de trabalho e quantos sucessos nós tivemos. E nós não estamos olhando. Nós da segurança do trabalho, nós só gostamos de tragédia, do que deu errado, de contar acidentes, de taxa de frequência, taxa de gravidade. Nós não temos indicadores ainda maduros para aquilo que dá certo. Esse é o convite da nova visão. Olhar para aquilo que funciona, que está funcionando. O Todd Conklin traz a nova visão como segurança, ele redefine. E algumas pessoas com um olhar mais conservador dizem: por que nós precisamos redefinir a segurança? E por que não redefinir a segurança? E por que não redefini-la de uma forma ousada? Segurança não é a ausência de acidentes. Segurança é a presença de capacidade. Imaginem vocês agora, vamos sair do futebol, vamos para o circo. Imaginem um acrobata que está lá fazendo os seus movimentos para entreter, para espantar não, que espantar é cearense, para deliciar o público. Ele pode ter tido 1000 saltos sem nenhum fracasso, mas ninguém, nem ele, garante que o 11º salto terá sucesso. Então, os dias sem fracasso não garantem de forma alguma o sucesso do futuro. Então, o que é que garante o sucesso, ou pelo menos o que é que garante a vida do acrobata? Uma rede de segurança lá embaixo. Essa é a presença de capacidade, porque se ele errar, não. Quando ele errar, porque ele vai errar, quando ele errar, tem uma rede de proteção lá. Essa rede de proteção, tangibilizando aqui, é a presença de capacidade, ou presença de barreiras, como queiram, né? O Sidney Dekker, esse holandês que hoje mora na Austrália e entende muito de mineração, né? Um psicólogo com o viés mais engenheiro que eu já vi, ele diz o seguinte: segurança é uma responsabilidade ética que vai além da responsabilidade burocrática. Ora, se eu sigo ipsiliteris ANR 22, excelente. É uma obrigação nossa. Mas saibamos que estamos cumprindo uma obrigação burocrática. A ética vai além disso. Essa é a proposta. Precisamos saber que falamos na NR 22, temos inúmeras legislações, temos inúmeros formulários que são necessários, extremamente necessários, para orientar o trabalho, para padronizar o trabalho. Importantíssimo. A padronização é importantíssima.
mas precisamos saber que o trabalho, como ele é imaginado, ou seja, prescrito, o trabalho como ele é colocado nas análises preliminares de risco, nas PTs e nos outros formulários da segurança, seja ela segurança ocupacional ou segurança de processo, que acho que já deu para vocês sacarem que o que estamos falando aqui se aplica à segurança de processo também. Aquilo tudo, todos os formulários extremamente necessários, eles são o trabalho como imaginado. O trabalho como realizado, não tenham dúvida, ele é diferente do que foi imaginado. Você planeja vir até aqui. Você planeja sair do seu bairro ou do seu hotel e vir aqui até a Expo Minas. Mas você não contava com um show do Guns N' Roses. Aliás, você nem sabia que o Axl Rose estava vivo. Vamos combinar, né? E ao se trasladar até aqui, você tem que fazer diversos desvios que não estavam previstos. Desvios são falhas? Desvios são adaptações. Mas você chegou na Expo Minas. Vocês chegaram. Vocês estavam aqui ontem, né? Apesar do Axl Rose. Esses desvios que, na prática, o trabalhador precisa fazer, eles não devem ser vistos, aos olhos da nova visão, como violações, como falhas, mas eles precisam ser vistos como uma adaptação, como aquela chave que eu mostrei, ele precisou se adaptar, porque eu não consegui prever tudo. Essa adaptação, então, é o que nós chamamos de resiliência. As empresas precisam ter resiliência, os trabalhadores têm resiliência, né? Eles não são robôs. Muito bem. E na prática? Na prática, como é que se implanta isso? Uma forma de se iniciar essa nova visão é aprender com o que dá certo. Vamos observar, por exemplo, troca de turnos. Vamos observar troca de turnos. Vamos observar manutenções. Terminou a manutenção? Ótimo. Aí o engenheiro de segurança, o técnico de segurança, dá as costas e sai. Terminou meu trabalho. Não. Na nova visão, seu trabalho está só começando, porque você vai agora extrair aprendizado daquilo que deu certo. Por que deu certo? A resposta mais comum, porque todo mundo seguiu os procedimentos. Respira. Gente, a gente sabe que a gente precisou ir além dos procedimentos. Não existe procedimento que cubra tudo. É impossível. As pessoas precisam ir além para ter o sucesso. Então, numa troca de turno, como é que está? Deu tudo certo? Deu. O que foi mais relevante? Olha, eu precisei fazer isso, precisei fazer aquilo. Então, a técnica mais comum para se colocar na prática essa nova forma de olhar a segurança com lentes sistêmicas chama-se Learning Teams, ou times de aprendizagem, ou grupos de aprendizagem. Se vocês colocarem no Google Learning Teams, livro, vocês vão encontrar literatura já em português sobre isso, né? E a gente aprende também com o que dá errado. Então, há método para isso. Esse método, para finalizar, esse método ele traz um desafio enorme para o profissional de segurança, para o líder, na verdade. Isso aqui não é só uma palestra sobre segurança do trabalho. Isso é uma palestra principalmente para a liderança. A proposta é, em vez de
vigiar, comandar e controlar, por que é que eu, líder, não sou um facilitador do aprendizado organizacional? Porque aquilo que aconteceu no turno pode acontecer em outra planta. Então, por que é que eu não pego o meu sistema, minha intranet e digo todas essas peculiaridades que aconteceu, que o cara descobriu e precisou adaptar-se? Olha, cuidado, quando vocês forem fazer isso, o rapaz aqui precisou fazer um jump para funcionar, olha, e foi o jeito e tal. Então, cuidado. Então, aprendizagem organizacional. Aprender e evoluir de forma sistêmica, não de uma forma linear. Os modelos lineares não precisamos abandonar. Estávamos há pouco conversando sobre bow tie. Modelo fantástico. Funciona muito. Quando você põe no papel, você vê tudo, né? Mas a gente precisa apenas lembrar que estamos vendo de uma forma linear. Como enxergar isso de uma forma não linear? A gente precisa ter em mente que existem as relações de trabalho, quando envolve homem, máquina, ambiente, pressões comerciais, guerra na Ucrânia, é um ambiente complexo. Fusões de empresas, umas comprando outras, são eventos que vão reverberar lá na ponta da lança, e não tenham dúvida, essa onda chega até o trabalhador. Para a gente compreender todos esses movimentos, a gente precisa de modelos não lineares. A gente precisa dessa evolução. E é essa evolução aqui, essa proposta de oferecer para vocês uma lente sistêmica, foi esse convite que eu vim aqui fazer. Muitíssimo obrigado. Eu posso ser encontrado no site que nós temos aqui. E aí, Ivan, vamos agora para discussões. Temos algum tempo ainda, né? A gente tem bastante tempo. O Gilval me prometeu que iria fazer a fala dele entre 30 e 35 minutos, no máximo 40, cravou 35. Tá? Então, bacana quando isso acontece. É o que eu costumo dizer, ninguém vai ficar bravo se você terminar a sua apresentação 5 minutos antes. Mas a gente está aberto à pergunta, que se alguém tiver alguma pergunta pode usar. Eu não devia, mas eu já vi uma linguagem corporal aqui para fazer perguntas de modo oral no microfone. Eu não devia, eu ia pedir para que vocês fizessem perguntas somente na forma escrita, tá? Ou aqui pelo tablet, que não apareceu nada até agora, ou então pelo papel, mas eu acho que, desde que a gente se lembre que, igual o debate, tá? 30 segundos para a pergunta, tá? Desde que as perguntas sejam perguntas curtas, de 30 segundos, permitindo ao Gilval fazer as respostas, eu acho que a gente pode abrir para o microfone, quem quiser... Eu sou mais bonito. Não. Menos feio, Gilval. Agora, por favor, quem quiser fazer alguma pergunta, pode se manifestar levantando a mão, o microfone vai até aí. Lembrando, igual o debate político das eleições presidenciais e estaduais. 30 segundos para a pergunta. Olá, boa tarde, Gilvan. Obrigada pela palestra. Eu achei aquele exemplo da ferramenta muito interessante, né? Da ferramenta, como ela foi ali modificada para atender uma determinada demanda. E eu queria te perguntar, dentro desse contexto, né, você falou que desvios serem vistos como adaptações, né, e não desvios. Como que você vê a questão dentro desse contexto, né, a gente vê como essas coisas serem olhadas dentro do contexto de análise de risco, criação de novos riscos, gerenciamento de mudança, como você vê isso dentro desse contexto, né, da segurança diferente, e isso não ser confundido com indisciplina operacional? Fantástica a sua pergunta, porque sempre o tema
disciplina operacional ele vem à tona, né? Então, eu diria para você que as adaptações... primeiro, a gente precisa esclarecer que a gente está falando sobre ações que são dentro do limite legal, e em nenhum momento aqui a gente vai, eu diria, vai dar margem para anarquia e tal, porque sempre as pessoas perguntam, né, e confundem isso de violações com algo legal, algo que tem a ver com segurança pública. Não, não é isso. Mas essas adaptações, qual é a leitura que a nova visão da segurança faz? Naquele caso específico que te motivou a fazer a pergunta, que é a ferramenta, o que acontece com certeza, quem especificou a ferramenta deixou de convidar a pessoa mais importante para o processo, o usuário da ferramenta, né? Então, eu posso ver com o meu olhar de comando e controle, ali é uma indisciplina, e eu já dei muita não conformidade na minha vida. Eu acho que eu ganho de você, Juliana. Eu já dei muita não conformidade, né? Mas eu posso também me permitir olhar para como é que, de uma próxima vez, eu posso convidar olhares diferentes para especificar melhor uma ferramenta, né? E o que mais motiva? A teoria da racionalidade local. Você entende a indisciplina operacional quando você coloca a teoria da racionalidade local. De novo, aquilo que o trabalhador fez naquele momento fez sentido para ele, dadas as condições que ele tinha, as cobranças que ele tinha e dado todo o conhecimento tácito que ele carrega. Então, ali é isso, né? Por que de uma próxima vez eu não posso convidá-lo a especificar melhor uma ferramenta que ele vai usar? Te respondi ou te confundi? Eu acho que respondi, que ela está anotando tudo. Eu queria acrescentar uma coisinha sobre essa questão da ferramenta. O Gilval... Nossa, eu fico bonito na televisão, não sabia. Mas... pior que eu fico mesmo, olha só. Mas é importante a gente olhar e pensando de uma forma talvez um pouco sistêmica e um pouco diferente, e talvez caindo um pouco até para o lado de segurança de processo, essa mesma analogia da ferramenta vale para metodologias e ferramentas. Eu lembro um caso que eu já passei há mais de 10 anos, veio na minha cabeça enquanto o Gilval estava respondendo, que eu participava de um grupo, eu era um dos coordenadores de projeto, uma das pessoas que trabalhava com o projeto Seis Sigma. E o pessoal da qualidade insistia que a metodologia DMAIC lá, você tinha que seguir o D, o M, o A, o I e o C. Mas, às vezes, você tinha projeto que você, alguma das fases, você não tinha que fazer. A metodologia não se completava para um dado projeto. E aí, esse período me ensinou que, como diz a grande filósofa contemporânea do século XXI, dessa década brasileira, que eu adoro citar, Juliette Freire, e tudo bem, gente. E tudo bem se você precisar adaptar uma metodologia. A gente não pode ficar escravo da metodologia. Poxa, o Gilval citou o Boltai. Vamos supor que uma empresa compre o Boltai, começa a usar, não deu certo, não deu a química com aquele processo. Precisa continuar usando só porque você gastou 100 mil reais na implementação? Não, porque se você continuar usando, você vai analisar risco e analisar suas condições de um jeito que não combina com você. Então, essa mesma lógica, finalizando, essa mesma lógica que foi adotada para a questão da ferramenta, que seja transplantada também para a questão das metodologias, para a questão dos métodos, para a questão dos jeitos de administrar
tá? Porque não é só a nova visão de segurança, não é só aquilo que acontece no posto de trabalho, é aquilo que acontece também ao longo dos processos de tomada de decisão das empresas. Tá? Ju. Próxima pergunta. Muito bacana esse complemento que você fez também. Gilval, é um prazer estar contigo, finalmente, né? E aí eu queria também explorar um pouquinho na prática, né? A gente sempre, quando fala de implementar um conceito novo, a gente é questionado sobre esse desafio, né? Então, qual é o desafio da prática, nesse olhar, né, que você trouxe esse exemplo que ficou tão lúdico e fácil de identificar, que, em vez de a gente dar a não conformidade, como você mesmo colocou, a gente enxergar isso lá na ponta, né? Como é que a gente leva esse olhar para lá e ver assim, tá, então deixa eu te escutar aqui, levar isso para frente, subir na hierarquia da empresa, para poder, então, chegar numa próxima aquisição, pensar dessa forma. Como os olhares ali, do dia a dia, como é que a gente consegue, né, vencer essa barreira? Isso. Tem duas formas bem práticas. A primeira, como eu falei, Learning Teams, né? Mas que talvez não fosse tão aplicável para esse caso aqui. Existe na filosofia HOP, né, o desempenho humano e organizacional, existe uma ferramenta chamada o Proactive Learning, que é o aprendizado proativo, que é ir a campo. E esse ir a campo, ele tem uma grande diferença do motivo que você vai a campo, né, e o que você faz lá. Você não pergunta quais são as dificuldades. Você pergunta, isso você faz depois, mas você pergunta, como é o seu trabalho normal? Como é um dia normal para você? Essa pergunta, por mais trivial que soe, ela é a primeira pergunta da nova visão. Lembra daquele gráfico do Honegger, que é o que dá certo? Primeiro a gente tem que entender o que dá certo. Para entender o que dá certo, ele vai falar como ele faz para fazer dar certo. E aí você vai identificar uma série de desvios, né? Uma série de rebolados, né? Você é carioca, né? Então, uma série de rebolados que ele precisa fazer para que aquilo dê certo, né? Então, indo a campo. Agora, essas informações colhidas em campo, de novo, precisam ser levadas. Aí você tem um SAP. Você flega no SAP e diz, preciso mudar essa ferramenta. Por exemplo, flega no SAP, e isso ganha prioridade e volta e você dá um feedback para o cara. Senão, cai em descrédito. Ele vai achar que é uma nova modinha. Tá? Mas é isso, indo a campo e fazendo esse trabalho proativo. Te respondi ou te confundi? Obrigado. De novo, eu não posso deixar de dar um pitaquinho também. Tá? Essa pergunta, qual é o seu trabalho, só lembrar que uma pergunta parecida era feita por volta de 1700 por um médico italiano, Bernardino Ramazzini, que é considerado o pai da medicina do trabalho. Quando as pessoas iam se queixar para ele das doenças, ele perguntava qual é a sua profissão, e por conta disso saiu um belo tratado em 1700, analisando os acidentes de trabalho. Isso hoje está traduzido no site da Fundacentro, para quem quiser fazer o download. Tá? Então, é importante como muitas vezes você tem uma pergunta muito parecida se reinventando ao longo do tempo. E sobre essa questão do HOP na prática, me veio na cabeça também, aliás, já tinha vindo um pouco antes, eu vivi uma experiência parecida em 2014. A empresa que eu trabalhava foi fazer um benchmark de segurança com a Disney. Tá? E aí eu cheguei para o meu chefe, Charles, e falei para ele, chefe, a gente vai fazer um benchmark na Disney. E ele me respondeu, e você quer que eu mande o Pateta para entrevistar o Mickey? Então, moral da história, eu não fui nesse benchmark. Eu fui alguns meses depois, quando o pessoal da Disney, era uma moça que era gerente de segurança, fez uma apresentação para a gente em Pittsburgh, na Pensilvânia. Ela foi lá e apresentou o HOP. Tá?
E eu fiquei com aquilo na cabeça. Poxa, será que o que ela disse é verdade? E a vida me deu a oportunidade de ir pela primeira vez com os meus filhos, com a Mariana, com o Pedro, com a minha esposa, a Ângela. Nós fomos no último verão, antes da pandemia, pela primeira vez, nós fomos para a Disney. E quem quiser entender um pouquinho esse lance de ir para a Disney, tem um vídeo no YouTube do Ariano Suassuna, fantástico. Ariano Suassuna Disney, busquem lá, é hilário. Mas a questão é a seguinte, são 55 mil pessoas por dia no Magic Kingdom. Vocês acham que o erro humano, com 55 mil pessoas que nunca entraram lá, a gente entrou pela primeira vez, não vai acontecer? E os funcionários, que não são funcionários, são elenco, você acha que o funcionário também não vai errar na hora que ele vier atender você? E qual é a filosofia da Disney? A questão não é se você errou ou não em atender um visitante, a questão é se você estava ou não de boa fé. Tá? Ou seja, o erro para a Disney era considerado normal, isso foi lá no benchmark. E outra coisa, se você errou de boa fé, por que você, o cliente saiu satisfeito, o visitante saiu satisfeito, por que você vai ser punido? Por que você vai punir o visitante se ele errou? Vamos consertar, o aprendizado é fundamental, que é o terceiro princípio do Hoppe. O segundo já passou, que era a questão da culpa, o aprendizado é o terceiro. Outra coisa que vale para o metrô de São Paulo, vale para o parque da Disney e vale para o banheiro masculino aqui da Exposibran. Contexto direciona comportamento. Se a gente for agora em todas as cabininhas do banheiro masculino, a descarga vai estar dada e não vai ter nenhum pelo em lugar nenhum. Ou seja, a hora que você termina de usar, você faz o quê, Gustavo? Você dá a descarga e verifica se não ficou nenhum remanescente por ali. Ou seja, o contexto induz o comportamento. Tá? Que na Disney isso está muito claro também. Você tem toda a questão da limpeza, das filas organizadas. Alguém reclama de ficar na fila na Disney? Eu não vi ninguém reclamar. Tá? Então, tem essa coisa também. E, por último, como a liderança encara essas questões, é fundamental você encarar de forma positiva, de forma como o Gilval colocou. Ou seja, muitas vezes a gente nem está pensando se o desempenho humano e organizacional está acontecendo, mas ele está acontecendo. Então, é um outro viés interessante. Às vezes, a sutileza não é você iniciar um processo de implementação do Hoppe. O Gilval não respondeu nessa linha. Ele falou, começa pelo Learning Teams. Ou seja, justamente aquilo que acontece todo santo dia em todos os parques da Disney. Foi uma experiência muito interessante que eu passei e, Gilval, muito bem encaixado aí na sua resposta. Obrigado. Mais pergunta, gente, por favor? Eu estou vendo Cláudia, depois eu estou vendo essa garota de branco e a Raquel. Cláudia, por favor. Alô? Eu só queria fazer uma ilustração também, eu também tenho uma experiência, rápido. Nós estávamos visitando uma fábrica e os trabalhadores trabalhavam com máquinas mais antigas e um deles punha um palitinho de fósforo na máquina para poder trabalhar diariamente. Quando ele foi questionado sobre isso, ele falava o seguinte, eu estou aguardando já há alguns dias a manutenção vir aqui me ajudar. Então, as tomadas de decisões são muito importantes elas serem avaliadas. Então, a falta do cumprimento, a falta do cumprimento do que está prescrito tem que ser muito mais avaliado do que o acerto ali naquele momento para poder acertar realmente e não haver isso só como um sistema de punição. Isso, e muito complementando a sua fala, o que a nova visão propõe é justamente isso. Ninguém sai de casa para fazer um mau trabalho ou para se acidentar. Esse exemplo que você acabou de dar é totalmente nova visão de segurança do trabalho. Gilval, eu vou fazer uma frase feita aqui. Baixou Milor Fernandes aqui. Cartão amarelo e vermelho é coisa de futebol, não é coisa de segurança. Tá? Então, a gente precisa aprender isso e fazer os nossos gestores aprenderem isso daí. Muito obrigado. A moça de branco aqui na frente, por gentileza. Obrigada. Foi falado muito sobre a questão da complexidade da segurança, né, e do quanto que a nova visão foi desenhada em cima disso, né, de se pensar num modelo não linear, porque o linear não estava funcionando.
Eu entendo que a complexidade da segurança é um ponto que já vem sendo enxergado há bastante tempo. E enquanto você mostrou ali o histórico, você foi mostrando alguns marcos, né? 97, 2006, 2014. E se a gente vai olhando, né, fazendo essa contagem do tempo, a gente vai vendo que essas revisões de segurança elas são feitas em espaços de tempo cada vez menor. Vocês enxergam algum gatilho para isso estar acontecendo? Porque a gente viu que no primeiro espaço de tempo foi 9 anos, depois 8, caiu para 5, estou olhando minha colinha aqui, caiu para 5, e aí agora, com essa nova visão, a gente caiu para 3 anos. Visto que essa complexidade já é um tema, né, que é atrelado à segurança já há bastante tempo, o que você enxerga como um gatilho para esse tempo estar reduzindo, essa necessidade de estar revisando isso? Fantástica a sua pergunta e um olhar extremamente cartesiano, né? Fantástico, é o tipo de pergunta que eu faria, né? Muito obrigado por ela. Na verdade, vou te dizer duas coisas. Primeiro, eu poderia ter escolhido marcos muito diferentes, então eu escolhi esses marcos, aconteceram outros, mas que eu não quis trazer o destaque aqui. E eu te digo outra coisa aqui. Todo ano foi escrito um ou mais artigo científico importante que foi evoluindo na segurança. Então, eu não vejo essa mudança, né, tipo logarítmica, mas vejo que aí foi uma escolha minha de pontuar. Mas eu te digo que todo ano foi escrito, por exemplo, eu trouxe o exemplo do Rasmussen, de 1997. Rasmussen começou a escrever, Gustavo, 1960 e pouco, né? Isso, então Rasmussen todo ano, desde os anos 60, está escrevendo. A gente escolheu o de 97 como o artigo seminal, que a partir dele inspirou outras pessoas, tá? Mas eu não vejo algo assim tão logarítmico como você trouxe. Me permite discordar de você, eu vejo, tá? Quando eu entrei na faculdade, meu RA é 1986, você não devia ser nem nascido. Você vai falar do fax e da datilografia. Não vou falar nem... Eu vou falar o seguinte, quando a gente queria pegar um texto, a gente pegava o livro na biblioteca, o professor emprestava para a gente tirava xerox. O grande gatilho foi a democratização da informação. Hoje, eu citei aqui a reunião de Belágio de 1983. Se você quiser no celular jogar no Google Belágio 1983, Rasmussen ou Honegel, vai aparecer um texto para você em português. Então, a democratização da informação no mundo foi essencial para que esse fenômeno acontecesse, na minha opinião. Tem a pergunta da Raquel ali, depois a pergunta da Ana, depois a pergunta do Gustavo. Oi? Problema técnico aqui. Boa tarde, dá os parabéns para vocês pela apresentação. Eu acho que agora eu vou fazer uma pergunta difícil, complicada, vamos lá. Ótimo. Na visão de vocês, quais os principais desafios para mudar o paradigma de liderança, do líder demandador para o líder facilitador? Pergunta de $1 milhão, né? A gente precisa sair desse modelo de comando e controle. A gente precisa mostrar para a liderança que essa nova visão dá resultado. Só assim você vai convencer a diretoria, mostrando que isso dá resultado. Que, vamos lá, busca pelo zero acidente, com campanhas e tudo, ela é maléfica, e que a gente precisa que os acidentes ocorram de uma forma cada vez menos grave, colocando capacidade. E, com isso, nós vamos chegar à excelência operacional, mostrando resultados. Com Learning Teams, resultados já estão acontecendo. Eu acabei de receber
poucos minutos antes de eu entrar nessa sala, uma empresa que a gente está dando consultoria, onde ela me passou, a gerente de saúde e segurança, me passou um áudio dizendo: estamos tendo resultados fantásticos. Semana que vem eu vou me encontrar com ela. Ela disse: mas eu só quero te dizer pessoalmente. Então, mostrando o resultado. Resultado através da aprendizagem. Infelizmente, alguns resultados não são tangíveis. Alguns são intangíveis. Mas, eu gostaria, o tempo já acabou, mas a gente não pode sair daqui sem a visão de um diretor aqui para complementar essa minha resposta. A minha resposta é de consultor punk. Eu queria a resposta de um diretor. Apareceu o tempo encerrado escrito aqui. Ana e Gustavo, infelizmente eu não vou poder passar o microfone para vocês. Eu vou tentar dar uma resposta de 30 segundos. Diretorias falam um idioma, gerentes de segurança, de qualquer que seja a segurança, engenheiros, engenheiras, médicos falam outro. Enquanto esses idiomas forem diferentes, a gente não vai avançar muito. A gente precisa, de alguma maneira, capacitar os executivos a fazerem as perguntas certas, tá? E muitas das tragédias do passado, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, aconteceram, entre outras coisas, porque o board não fazia as perguntas certas. E você não faz a pergunta certa, quem responde não entende o que tem que ser respondido, responde alguma coisa que você não consegue entender direito, você, diretor, não consegue entender direito, qual vai ser a qualidade da sua decisão? Eu costumo dizer que o diretor faz 3 coisas. Faz pergunta, analisa a resposta e toma a decisão. Se ele não faz a pergunta direito, como é que vai vir a resposta? Vai vir porcaria. Ele vai analisar, como é que vai ser a decisão? Tá? Então, se a gente não, no momento que a gente conseguir fazer com que o idioma dentro das empresas seja o mesmo de quem está tomando decisão e quem está alimentando quem está tomando decisão, a gente vira esse jogo. Queria agradecer a presença de todos. Muitíssimo obrigado ao IBRAM pela oportunidade de estar aqui pela 2ª vez consecutiva, participando de uma forma mais protagonista aqui do evento, ao Gilval por ter vindo lá da Bela Fortaleza, a Cláudia por ter incentivado a criar esse painel, e a todos vocês que tiveram a paciência de ficar ouvindo a gente até agora. Muitíssimo obrigado. Infelizmente, o painel está encerrado.